Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, tá bom. Olha, tá bonito esse auditório, hein? Hoje está muito bonita a noite. Porque você está aqui. Isso não é lindo? Muito bom, muito bom. Ter alunos, eu tenho alunos, né, da escola onde eu leciono, tenho ex-alunos, tenho amigos, tenho marido, tenho amigos aqui, amigo, amiga. Né? Muito obrigada, viu, pelo privilégio de poder dividir com vocês, ó, colegas lá da ITEC. Que gostoso, viu? Muito joia poder dividir com vocês um pouquinho daquilo que o meu coração estava transbordando. E eu falei, eu vou me arriscar, eu vou falar. Eu preciso falar para o povo, né? Porque as coisas que a gente tem, que são legais, que são interessantes, que fazem a gente, que formam a gente e podem contagiar para tornar as pessoas ainda melhor dentro de um contexto, dentro de um histórico, poxa, por que não dividir, né? Bom, e eu queria falar sobre uma jornada empreendedora, já que a gente está, né, no Social Media Week, na ESPM, o maior evento de social media da América Latina. Caramba, que privilégio, que legal. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu queria contar a minha história, diferente de todas as vezes, né, como professora, como alguém que está falando com pessoas diariamente, ou pelo menos semanalmente. Eu queria falar um pouquinho mais da Luana enquanto pessoa, da construção Luana. E, bom, acabei falando, né? Meu nome é Luana Aracri, para quem não me conhece. Sou professora hoje, leciono marketing e administração na ETEC Martin Luther King, no Centro Paula Souza. Já tive várias experiências de escola, mas, acredite, tem muita história aí para juntar e formar tudo que a gente acabou construindo enquanto jornada. E eu tenho um elemento muito diferenciado, que é a música. A música ela foi algo que captou muitas coisas para me tornar quem eu sou hoje, e eu aprendi que a música poderia ser um elemento muito interessante. Mas, antes de falar da música, eu queria contar para vocês um pouquinho sobre a minha origem. Queria falar para vocês de onde eu vim. Bom, quem sou eu? Eu sou neta de Nicola Aracri, que é um herói na Revolução Constitucionalista de 1932. Um italiano que veio para o Brasil, formou sua família, teve aí uma geração minha de bisavô, avô, meu pai, e aqui estou eu, Aracri. Né? Inclusive, o nome sofreu modificação ao longo da história, mas somos os originais. Né? Viemos lá da Itália com sua história e tradição. E, claro, eu fico pensando, imagina o que é você mudar todo o contexto, né, de suas origens. O que será que isso forma? Deve dar muito medo, deve dar um pânico, deve dar alguns sentimentos que causam, né, insegurança. Mas, como se não bastasse, não viemos só de uma família, né, porque tem mamãe. E a gente veio também de uma família que, de lá de pertinho, na Europa mesmo, nas Europa mesmo, né, veio do senhor Alonso Rubio Martínez, um lustrador de móveis. Olha só, ele era um cara muito guerreiro. Ele teve 3 empregos, né, ele batalhava e tentava a vida, porque tinha 7 filhos, perdeu a sua esposa, e aí casou-se com uma mulher que tinha mais 2 filhos. E, para sustentar os 9, né, mais a mulher e ele mesmo, 11, né, no total, ele acabou batalhando, até que conseguiu ter o seu próprio negócio. Né? Mamãe conta que o vovô ele não fazia móveis, ele fazia o acabamento dos móveis. Então, o móvel estava pronto, mas rústico. E aí ele tinha que dar toda a finalização para aquilo ficar bonito. E ela conta com muito orgulho de que, em momentos vagos, ele ilustrava o piano da igreja e os bancos da igreja. E eu olho para isso e falo, tem alguma coisa aí, né, que faz algum sentido e faz alguma conexão. E essa minha origem, né, nós viemos de uma história de pessoas que construíram.
Meu bisavô, lá da Itália, que veio, teve de lutar por uma causa que não era dele, mas se tornou. E o vovô, que teve de batalhar aí por toda a sua família, enfim, e formar teve de desenrolar, né, algumas características que certamente não tinha, mas que, com o passar do tempo, acabou aprendendo. Isso tudo me faz pensar no tema da palestra, no tema da semana que a gente está vivendo aqui na ESPM, que fala sobre empreendedorismo. E, em seu conceito mais simples, tão simples, eu gostei dessa definição. Dizia assim, que se lança a realização de coisas difíceis ou fora do comum, ativo, arrojado, dinâmico. Falei, uau, isso daí contempla a minha história. Isso tem alguma coisa a ver, porque dentro do meu histórico familiar, eu consigo ver, visualizar, enxergar, apalpar exatamente esse tipo de atitude, a atitude empreendedora. Bom, mas quem era eu? Eu era uma menina muito tímida, pasmem, é verdade. Eu era muito tímida. Eu lembro que até a 5ª série, eu só respondia presente na chamada. Eu era alguém muito introspectiva. Eu falava bem pouco. E eu já sofri bullying também, viu? Hoje tem nome, né? Naquela época não tinha, mas, enfim, né? Passei, sobrevivi, graças a Deus, né? Tive a minha construção de comunicação, de alguém que poderia ser um pouco mais extrovertida, mas eu era muito quietinha. E aí, quando eu tinha 11 anos de idade, eu descobri uma coisa maravilhosa na minha vida, a música. Né? Eu fui apresentada a um piano. Uma professora de piano morou na minha casa. Foi assim que começou a minha história de música. Né? Ela morou na minha casa. E aí ela disse, você tem vontade de aprender música? Então eu vou te ensinar. E sabe que esse negócio de santo de casa não faz muito milagre, né? Mas deu certo, não é que deu certo? Né? Ela falou, bom, vem cá, você vai ter que estudar de verdade. Eu falei, eita, que o negócio está pegando para o meu lado. Né? E eu sempre sonhei com a música. E é engraçado que, quando a gente é novinho, a gente tem alguns sonhos. Né? Quando você pensa em música, você já pensa, eu quero ser famoso, ganhar dinheiro, estar no palco com bastante luz. Essa é a mentalidade de uma criança, né? Para onde vai caminhar esse rumo de pensamento. E aí, eu lembro de ter as aulas, né, com a minha professora, e eu não tinha muito onde praticar até o dia de ela dizer assim, eu sou professora de piano, mas eu também sou aluna. Eu estudo na faculdade, na época ela fazia a Faculdade Batista Teológica, em Perdizes, e ela me carregou. Ela falou, vem cá que você vai tocar para um recital que eu vou apresentar na faculdade, para um trabalho. Eu falei, oi? Ela disse, é isso que você vai fazer. Tá? Vou te ensinar e você vai fazer. E eu fui. E eu me senti. Eu toquei na faculdade. Eu era só uma menina. Né? E eu tive também a convivência com minha igreja e acabei tendo também portas abertas por conta, né, de ser de uma igreja, mas assim, bem timidamente. Né? Mas a música foi arrancando de dentro de mim algumas características muito legais. E eu sonhava em ter a carteirinha do músico. Eu morria de vontade de ter a carteirinha do músico, lembra disso? Né? E a gente olhava e falava, nossa, a ordem dos músicos, eu quero tanto ter uma carteirinha. Para quê? Eu quero ter a carteirinha. Não importa direito para quê. Eu quero ter, para dizer que eu sou. E aí aquilo ficava na minha cabeça, mas eu sou de uma família bastante empreendedora. Né? Eu, meu irmão, meu pai e minha mãe. Minha mãe trabalha bastante, mas ela trabalha em casa. Meu pai sempre teve um negócio que herdou do pai dele, que é uma oficina, né, que construiu há 70 anos atrás, mais ou menos, é isso? Sim. Tudo bem, é bastante tempo. Né? Está no mesmo lugar há muito tempo, tem todo um histórico. E o meu irmão é muito engraçado. Quando ele adquiriu uma certa idade, ele procurou abrir alguns negócios. Né? E aí ele tentava de tudo. Ele já teve lava rápido, ele teve academia, ele teve pet shop, ele teve criação de pitbull, ele teve uma série de coisas. A gente teve
consultoria junto, foi onde ele me enfiou no meio, ele falou, vamos lá que a gente vai fazer junto, né? E aí eu vou partir um pouquinho para a minha trajetória. Eu vou falar para vocês que eu fui dona de uma empresa aos 17 anos. Por quê? Porque isso estava meio que na veia, né? A gente tinha um histórico bem empreendedor, de tentar ter o seu negócio. E toda a responsabilidade, toda a preocupação, você leva para casa também. Mas, enfim, isso me fez quem eu sou hoje. Eu sou muito grata. Teve história triste, complicada, chata no meio do caminho? Ou se teve. Mas, hoje eu posso dizer, eu fui dona de um empreendimento aos 17 anos de idade e, pensa, eu fui emancipada para poder abrir o meu negócio. E aí, enfim, a gente conseguiu constituir, né, o nosso negócio. Eu fui dona de uma empresa, encerramos essa empresa, porque sociedade, de fato, é uma coisa bem difícil de lidar, ainda mais uma pessoa novinha, né, como eu não tinha lá tanta experiência, e aí eu resolvi partir para a carreira solo. E aí eu procurei começar do início. Eu disse, não tenho problema nenhum, sou dona de um negócio, mas eu vou começar pelo começo. E aí, simplesmente, eu fui procurar estágio. Estagiei no Sebrae. Olha isso, por onde eu comecei. Eu comecei só por uma excelente escola. O Sebrae foi, para mim, alguém que me trouxe muita visão de negócio, visão do mundo. E eu olhava aquilo e falava, meu Deus, quando eu tinha minha empresa, eu não conhecia o Sebrae. Eu precisava ter conhecido antes. Porque, se eu conhecesse, talvez eu não teria padecido tanto, né? Não teria sofrido tanto quando estava com o meu negócio. Mas, enfim, participei lá, né, do projeto de estágio com eles, e foi incrível. Gente, não pensa que eu era estagiária de fazer café e tirar xerox, não era. Eu era uma consultora, eu era tratada assim. Aliás, sou muito grata a todos que me construíram, né, a todos lá da minha equipe, que foi incrível. Fiz esse trabalho, e aí, muito interessante, quando eu comecei a trabalhar fora, e o meu primeiro lugar, né, de marco profissional foi o Sebrae, eu comecei a mostrar interesse pela música, disse um pouquinho a respeito de quem eu era, e é muito legal. Eu comecei a perceber que, quando você fala, eu não sei se tem músicos aqui na plateia, mas quando você fala que você toca algum instrumento, não tem, né? Quando você fala que você toca algum instrumento, né, que você tem aptidão musical, as pessoas se interessam. As pessoas falam, é verdade? Pô, a gente podia fazer, né, um negócio legal aqui, ó, no fim do ano, vai ter uma festinha. Será que você pode trazer? E, dependendo do instrumento, né, Ricardo? Fica tão fácil, né, de trazer o seu instrumento. Se é uma gaita, tudo bem. Agora, se é uma bateria, né, já fica mais complicado, né? E, enfim, não é que eu organizei, nesse primeiro contato profissional, eu organizei aí a minha festinha de fim de ano do Sebrae. Foi tão legal, foi sensacional. Tive a primeira largada aí, né, de usar a música dentro da minha vida profissional. Mas, mesmo assim, era só na festinha de fim de ano, né? Depois disso, eu me formei em administração. Aí tive até que parar o estágio, né, terminar o estágio, porque o programa era para estagiários e, na época, não tinha vagas disponíveis, infelizmente, porque Sebrae é uma escola incrível. Mas, gente, se eu tivesse ficado lá, o meu caminho não teria sido traçado por onde eu estou. E hoje, eu acredito, foi a melhor escolha que eu fiz, e hoje eu estou num lugar que eu sou muito feliz, graças a Deus, né? Me formei em administração. Trabalhei em empresas de tudo quanto é tipo. Empresas familiares, empresas pequenininhas e empresas multinacionais, americana, francesa, alemã, né? Graças a Deus, tenho um currículo bem legal, bem interessante. E, em todas essas experiências, eu sempre comentava, então, eu toco, né, bem timidamente, mas aí já um pouco mais mostrando quem a Luana era. E todas essas empresas, ou pelo menos a grande maioria delas, né, falaram, poxa, vamos fazer alguma coisa? E isso me despertou. Eu falei, caramba, mas eu estou na área da administração. Ah, uma curiosidade, por que eu fui fazer administração? Alguém tem alguma ideia? Por que as pessoas vão fazer administração? Diz a lenda. Exatamente. É uma pausa para tomar água, tá? Só um minutinho.
Pois é, comigo não foi diferente, né? Eu não sabia direito o que fazer, e aí eu me inscrevi em administração, e não é que deu certo? Foi bom, foi legal, foi interessante, né? Fui fazer o curso de administração e gostei do negócio, porque era um leque bem amplo, né? Aliás, é a palavra mais conhecida em administração, é amplo, né? É a que mais você ouve. É uma gama bem ampla de conhecimentos, e é verdade. E, dentro dela, você podia ter várias especificidades, né? Podia escolher o que eu queria ser. Falei, nossa, legal esse negócio aqui. A gente fala para os alunos, mas os alunos não entendem. Não, brincadeira, os alunos entendem, sim. Graças a Deus, a gente tem alunos inteligentes, né? E aí, isso tudo me informou. Eu falei, mas e a música, né? A música fica me chamando. Aí eu adquiri a seguinte frase: música é meu hobby. Né? E aí eu falei, a música é o meu hobby. E eu levava isso como um discurso. A música é o meu hobby. Bom, mas o que será que vai acontecer comigo? Gente, ela pegava pelo ponto mais fraco, porque eu amava. Eu tinha um lance, um caso de amor. Eu tinha uma experiência assim totalmente ímpar com a música. Porque quando eu estou tocando, quem toca e canta sabe do que eu estou falando, quando você se entrega à música, uau! É diferente. A pessoa que surge lá naquele momento é uma pessoa diferente, né? Você tem alma, você tem... eu não sei explicar. Entendeu? É exatamente isso. Tá? É um lance muito 10, muito gostoso. Né? A música faz de mim alguém muito diferente. E eu tinha um contato muito forte com a querida, com a amada, com a idolatrada da música. Mas eu falava, não, eu preciso ganhar dinheiro. Porque eu sempre ouvi isso. Né? Ah, você precisa ganhar dinheiro, música não dá dinheiro, não. Aí, sabe o que eu fiz? Eu tornei a música a minha maior aliada dentro dos lugares onde eu trabalhava. Eu descobri na música uma coisa muito legal. Ela me fez enxergar uma coisa muito legal. Sabe por quê? Porque, simplesmente, a música ela sempre me inspirou a expressar coisas, sentimentos, que as palavras elas não tinham muita definição. Né? Ela sempre me trouxe para perto de convivência social. E vocês estão lembrando, né, que eu falei que eu era uma pessoa tímida? Pois é. Ela suscitou dentro de mim umas coisas muito interessantes. E eu falei, uau, isso pode ser interessante para mim. Isso pode ser muito útil. E é disso que eu quero falar. É nisso que eu quero que você preste atenção. Isso foi totalmente transformador dentro da minha mente. Quando eu descobri que a música ela não servia só como um hobby, mas ela me servia como um gatilho, como uma forma diferenciada de me comunicar com a pessoa, né, de estar num ambiente onde eu podia transitar palavras e as pessoas parariam para me ouvir. Olha isso, vocês estão aqui hoje, né, olhando para mim, separaram essa noite. Quantos estão cansados, vieram do trabalho, tiveram que pegar uma condução diferente, né, não sabiam direito vir para cá, né, teve gente que carregou outras pessoas, né? Puxa, que legal! Você veio aqui, porque tem alguma coisa diferente para dizer para você. Você também tem algum tipo de gatilho. Você também tem que se descobrir. E eu não me descobri à toa. As coisas foram acontecendo e eu comecei a enxergar as possibilidades de comunicação, as possibilidades onde eu trataria, né, de mudar aquele meu comportamento, aquele meu jeito. Eu seria alguém mais expressiva. Bom, a música já me levou para lugares incríveis. Eu tenho excelentes histórias de música. Eu já toquei em quermesse, eu já toquei em shows grandes, eu já toquei em lugares pequenos, eu já toquei em casamento dentro de uma mansão. Né? Eu já tive experiências incríveis. Ela me levou para cada lugar. Mas, gente, uma das experiências mais incríveis foi essa aqui, que eu coloco, né, aqui embaixo, dizendo que eu já fui amiga de um CEO. Foi muito legal quando a gente fez um projeto dentro de uma empresa, né, e esse projeto ele previa trazer as habilidades das pessoas que trabalhavam. Era uma multinacional. As pessoas trabalhavam e o RH queria fazer uma proposta onde as pessoas mostrassem suas habilidades de pintura, de música, o que
tivesse, né, para fazer uma exposição de talentos. Aí eu levantei a mão na reunião e falei, eu posso fazer uma proposta? Se eu conseguir, eu posso fazer uma banda? E eles disseram, oh, se você conseguir, pode. Eu falei, então tá bom. Aí eu virei a gerente do projeto Banda. Eles disseram, então, a gerente da banda, né? Eu falei, meu Deus do céu, como assim, né? E aí foi muito interessante, porque a gente fez a banda e simplesmente o CEO da empresa, né? CEO, vocês estão entendendo, né? O cara que mais... Deixa para lá. O cara que mais tem responsabilidade dentro da empresa, né? Ele virou para mim um dia... Imagina, ele veio até mim, né? Ele veio até mim e disse assim, você é a Luana? Eu falei, sou eu mesmo. Ele disse, você tem uma banda, né, aqui dentro? Eu falei, sim. Ele disse, eu posso fazer parte da sua banda? Eu falei, não. Brincadeira, pode? Gente, eu fiz exatamente isso. Eu brinquei com ele e disse não primeiro. Ele ficou olhando para mim. Eu falei, claro que pode. O que o senhor toca? Ele falou, contrabaixo. Eu falei, nossa, que legal. E que tipo de música que o senhor toca? Aí ele falou, Tom Jobim. Aí ele começou, eu falei, meu Deus, ele é muito culto. Aí foi muito legal a experiência. A gente acabou tendo ensaios, né, juntos, ensaios que foram incríveis. E aí eu falei para ele, olha, a gente está fazendo uma parada um pouco mais popular, chefe, né, um negócio mais... Na época era famoso, a gente tocou de tudo, de tudo. Né? A gente preparou. Para vocês terem uma ideia de como foi legal, eles convidaram a gente para fazer o aniversário da empresa, se não me engano, de 25 ou 30 anos da empresa. Tem até um filminho sobre isso, foi incrível. E a gente preparou um repertório de 50 músicas. Não foi brincadeira, eu toquei a noite inteira. A gente tocou a noite inteira. Então, a gente tinha que tocar de tudo, né? Era rock, pagode, samba, axé, né? Sertanejo, de tudo. Aí eu falei para ele, chefe, a gente vai tocar uma música do Edson Hudson. Aí ele fez, como? Do Hot Hoot? Falei, não, o senhor vai entender. Muita calma nessa hora que eu vou ajudar o senhor a entender, né? Preparei todo o materialzinho para ele. Foi incrível. Né? Ao ponto de um dia eu estar no elevador, e aí abriu a porta do elevador, ele entrando. Gente, quando entra dono da empresa, o presidente, CEO, as pessoas tremem, né? As pessoas ficam assim, meu Deus, né? Um semideus está entrando aqui, meu Deus, eu preciso, né? E aí as pessoas... Ele entrou no elevador e disse assim, bom dia, chefe, para mim. Ele vira e fala, bom dia, chefe, para mim. As pessoas depois ficaram tudo cochichando na empresa. Cuidado com a Luana, que ela é assim com o chefe. Falei, olha só, olha onde ele me pôs, né? Me pôs numa enrascada. Mas foi incrível, mais um lugar que me construiu. E lá eu pude ver uma possibilidade muito grande. Lá eles valorizaram demais, eles pagaram até estúdio para a gente ensaiar. Foi incrível, esse projeto foi maravilhoso, né? Eu me senti... Eu deixava de ir trabalhar lá no meu posto de trabalho para ir tocar, né, para ensaiar, para fazer o raio do evento no final do ano. Não é que esse negócio dá certo? Né? Acho que tem alguma coisa interessante por aí. Bom, continuando minha trajetória. Né, eu vim parar na educação aos 32 anos de idade. Tem gente que olha e acha que a gente nasceu naquilo que a gente faz, né, porque, às vezes... O tempo, você vai tomando, né, uma liberdade com aquilo, você acaba tendo a habilidade, né? Mas eu não nasci, não. Né? Eu já tinha 32 anos. E, olha, eu casei com 34. Ou seja, ele já sabia, o marido está aqui, que eu era professora, né, quando a gente casou. Pois é. Né? Resolvi fazer minha faculdade de música. Tomei coragem. Né? Depois de algumas faculdades, já tinha feito faculdade, pós-graduação, resolvi fazer minha faculdade por livre e espontânea vontade. Né? Alguém me arrastou para a faculdade, mas foi uma escolha incrível. E, no último ano de faculdade, eu engravidei. Eu fiz o último ano de faculdade com a Malu na barriga, e foi fácil toda a vida. Pensa, eu acordava às 5h30 da manhã, né, para me preparar para ir para a faculdade, vomitava até umas horas, porque grávida, né? Você já viu. E aí, 11 horas, 11 e pouco, terminava a aula, já tinha que estar 1 hora na escola, porque eu dava aula da 1h da tarde até as 10h30, 11 horas da noite. Né? Então, foi um período assim
incrivelmente árduo, né? No último ano eu estava assim, professor, eu não quero aprender mais nada, eu só quero o diploma, pelo amor de Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ou seja, a gente entende, né? A gente sabe exatamente o que é o sentimento do preciso terminar, né? Preciso concluir. E aquilo traria para mim uma satisfação incrível. Uau, eu sou formada em música. E em 2006 eu tive a honra, né? 2016, desculpa, eu tive a honra de me formar, né? Tive a Malu em agosto, tive licença médica de 2 meses apenas, né? Em outubro eu tive que voltar para a prova. Detalhe, prova de matéria que eu não tinha frequentado as aulas, né? Foi só a matéria mais fácil, contraponto. Bem facinho, né? Não vou esquecer nunca mais, não é, Carol? Foi incrível. Mas deu tudo certo, consegui me formar. Na formatura, eu levei o meu troféuzinho junto, né? Minha Malu, minha pequenininha, foi comigo para a minha formatura. E tive minha única filha, vejam que está em letras maiúsculas, né? Porque a ideia é que fique desse jeito mesmo. Né? Gente, afinal de contas, né, não é por nada, mas já 4.2 começa a pesar, entendeu? Você começa a ficar mais cansado, né? Às vezes ela me chama para algumas coisas e eu falo, meu Deus do céu, mas eu sou uma senhora. Brincadeiras à parte. Enfim, a educação. O dia que eu pisei numa sala de aula, uma sala que tinha um chão verde, né, que tinha as janelas marrom, e eu falava, parece uma árvore invertida. Mas, enfim, eu pisei naquele lugar e eu falei, uau, que fantástico, isso aqui é fascinante. Eu precisei viver, sei lá, 10, 15 anos no mercado, passei por tanta história, trabalhei na Volkswagen, não tinha carro Volkswagen, tinha que parar o carro lá longe, né? Tinha que atravessar a Avenida Demarque, né, na chuva, mas, enfim, tive que transitar por tantas histórias para descobrir que escola era o meu lugar. Eu falei, meu Deus, por que eu sofri tanto? Né? Agora eu sou feliz, eu gosto dessa parada aqui, eu achei que é legal isso aqui. E a escola me deu muitas oportunidades. A educação hoje, ela caracteriza algo muito genuíno dentro de mim. Ela tem, ela não é o objetivo de ganhar dinheiro, dá para entender? Ela é o objetivo de construção. É muito mais do que eu ter um emprego. Acho que os outros eu tinha por uma questão de sobrevivência, sabe? A gente tem que pagar conta, afinal de contas, não é? E aí tudo começou a mudar na educação. Quando eu comecei a ver, né, esses lindos, maravilhosos, muitos deles estão aqui na ESPM, inclusive, né, a gente tem a honra de poder dizer isso. E o dia que eu descobri como que era a sala de aula, aí a parada mudou, né? Juntou duas paixões, né? Juntou um negócio muito forte. E a convivência me trouxe, né, à razão eu comecei a enxergar alguns desafios muito fortes que antes eu não tinha muito consciência porque eu não convivia tão de perto. Hoje a gente entende que, por exemplo, o aluno que trabalha o dia todo, e é muito engraçado, né? Às vezes a gente fala que a gente está cansado em sala de aula, e aí tem aluno que faz assim, mas eu acordei mais cedo que a senhora. E aí eu digo, pois é, mas você não está dando aula. Estar aqui é outra coisa, né? E outra coisa, a gente leva trabalho para casa. Quase nunca, não é? Aliás, tem gente que até fala assim para mim, eles sabem que você tem família, né? Mas, enfim, a vida da gente muda quando a gente começa a conviver com um ser chamado aluno, porque a gente entende algumas características, alguns pontos que são muito fortes, e a gente está dentro de uma instituição de educação. A gente consegue entender, por exemplo, que tem que se gerenciar o tempo, né? Ser um gerente do tempo, fazer com que o seu tempo dê tempo de fazer tudo, né, é um desafio. Não é uma coisa muito fácil. Aliás, a gente passa por acúmulo de função. Quantos aqui são pais, mães, filhos, tios, sobrinhos, netos, né? E por aí vai. A gente
tem tantas relações e administrar tudo isso não é uma coisa fácil, né? Você, às vezes, não consegue lidar com todos os aspectos, todos os âmbitos que tem na sua vida e que você precisa dar conta, principalmente quando você se dispõe a estudar, porque o estudo parece que é uma coisa a mais. Sabe quando você está tendo um gasto, né, a mais? É um investimento que, do ponto de vista de muita gente, é gasto. A pressão, a cobrança. Não, você tem que ir bem. Você tem que tirar MB, hein? Você tem que tirar 10. Você tem que ser o melhor. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que ser alguém diferenciado, né? Você tem que ter o melhor emprego. E começa esse tipo de pressão. Ansiedade. Nunca se falou tanto sobre ansiedade como nessa geração, é ou não é? Quem nunca sofreu de uma crise de ansiedade, por qualquer razão que seja. Que eu estava ansiosa para estar aqui? Claro que não, eu sou profissional. Estou dando risada na cara da ansiedade mesmo. É claro que sim. Minha boca está seca? Tá, aliás, deixa eu tomar água, peraí. Ah, é tão bom essas pausas. A música é feita de pausa também. Isso é legal. Aliás, pausa é importante. Está com algum tipo de ansiedade? Dá uma pausa na vida, em alguma coisa. Né? Às vezes, a gente precisa olhar e falar, caramba, eu preciso me respeitar. Eu preciso respeitar a situação, o momento que eu estou vivendo, para eu conseguir enxergar de uma forma melhor. Sabe? Mas cuidado, não pause muito, porque tempo ocioso não é muito bom. Falta de espaço. Quantos têm tantas coisas que poderiam ser demonstradas, mas não tem espaço para isso? Quantas vezes eu ensaiei, não tocava em lugar nenhum? Né? É uma sensação ruim, é uma sensação de prisão. Né? E tem gente que faz assim. É muito engraçado, porque eu tenho alunos que tocam e falam, não, professora, imagina tocar em público? Não, eu toco para mim mesmo. Uau, é frustrante demais. Não seja assim, não faça isso com você, porque o mundo precisa curtir aquilo que você tem para dividir com ele. O que você tem de melhor? Medo. Quem nunca sentiu medo? Os medos que acabam afligindo a gente, que acabam limitando, eles são limitadores. Né? E observar tudo isso me fez ter um ganho muito grande. Eu falei, eu tenho duas paixões. A educação e a música. Uau! Disso vai surgir alguma coisa linda. Aí nasceu no meu coração. Nasceu no meu coração um projeto maravilhoso. Nasceu no meu coração uma vontade imensa de fazer alguma coisa dentro da educação, né? Alguma coisa que poderia proporcionar aí uma boa história, né, que poderia construir mais uma vez dentro da minha jornada. Eu falei, agora eu estou começando a entender que essa parada aqui é interessante, né, porque dentro da educação o professor protagoniza um pouco mais do que um profissional dentro do escritório, muitas vezes, é ou não é? Né? Quantas vezes você está no escritório, você está trabalhando, mas o chefe não te dá muita liberdade, ele não te dá muita abertura, né? Às vezes você vai falar, você é interpretado errado. Às vezes você vai falar alguma coisa e você fica, será que eu falo? Será que eu não falo? Aí tem o lance da inveja, né? Aí tem, não pensem que na escola não tem. Tem também, mas a gente deixa esse episódio para lá, porque, graças a Deus, a gente tem uma formação, né, emocional que nos torna muito mais inteligentes. A inteligência emocional, ela acaba sendo adquirida, claro, com o tempo, né? 4.2 acaba também vindo algumas coisas no decorrer da história, e também essa construção de todos os episódios que eu brevemente discorri para vocês, me fez ser alguém diferente, me fez ser alguém melhor, me fez parar uma aula e falar, tá tudo bem? Você quer alguma ajuda? Você quer um comprimido? Não posso, eu sou professor, mas você precisa de alguma ajuda? Sabe, enxergar o outro, ter a sensibilidade, ter o lado humano. E motivar-te foi, né, o grande caminho. Aliás, isso aqui surgiu de aluno, né, mas que tinha um grande objetivo. Inspirar uma motivação
através da arte. Falei, é isso aí. É isso que eu vou fazer aqui dentro. Né? Hã? Oi? É? Entendi. Tá certo. Eu estou com a minha dupla, então está tudo bem. E aí, Motivarte acabou sendo um grande canal. Né? Acabou me abrindo portas e me possibilitando muitas coisas. Olha só que lindo, a gente está na 7ª edição. Sabe quando eu ia achar e entender que esse negócio ia para frente? Nunca. Pois é. Mas está aqui, Heloísa. Ó. Você está aqui, ó, cantando ainda, viu? A gente já está na 7ª edição. E, graças a Deus, gente, eu não fiz isso. Eu fiz isso sozinha? Tá, enquanto professora, dentro, né, do meu ambiente, fiz, mas ninguém faz nada sozinho. E aí eu comecei a olhar e falar, caramba, a gente consegue construir algumas coisas bonitas e consegue envolver a sociedade no entorno. Sabe por quê? Gente, olha o meu histórico, olha isso, observa. Olha o número de patrocínios que eu já tive. Isso aqui, cada logo desse é um troféuzinho para mim. Porque fazer com que pessoas acreditem que esse projeto, que essa parada é real, é verdadeira e pode dar certo, não é para qualquer um, não. Já tive grandes empresas, graças a Deus, acompanhando amigos. Já tive gente assim, de longe. Tem gente aqui que fala assim, o ano que vem vai ter de novo, eu quero participar. Porque enxerga possibilidades. Falei, gente, tá aí, por que eu fiz música? Eu entendi a minha trajetória. E aí, eu começo a pensar, será que as pessoas entendem onde está a trajetória delas? Será que as pessoas começam a viver só por viver? Para viver cada dia, ganhar o dinheiro, pagar a conta e dormir. Aí, no dia seguinte, ela faz a mesma coisa. Até onde a vida da gente vale a pena se for desse jeito? Até onde? Pensa comigo. Sabe por que a música deu certo para mim? Eu comecei a analisar, entender. Foi gostoso parar para montar esse trabalho para vocês verem hoje. Eu comecei a analisar por que ela deu certo. Por que ela se encaixou? Porque é improvável uma pessoa ter uma formação em faculdade de nível universitário na área de gestão e dizer que, de repente, a música pode ser uma possibilidade. As pessoas perguntam, qual a sua formação? Então, eu sou formada em administração, né, tenho algumas pós-graduações, mas eu sou formada em música também. Do tipo, não sabe o que quer para você, né? Pô, 42 anos e ainda é uma pessoa insegura? Eu fiz por um propósito, porque eu quero, inclusive, envelhecer com a música. A música me deu alguns horizontes e ela me proporcionou alguns caminhos. Por quê? Porque ela é a minha paixão, simplesmente por isso. Aquilo que é paixão dentro de mim, desde pequenininha, desde a minha história, né, de quando eu era uma garotinha, totalmente insegura, que eu não sabia nem me comunicar direito, aquilo me construiu alguém comunicativa, alguém que pôde trilhar, que pôde abrir espaços para pessoas que às vezes têm os mesmos problemas que eu, às vezes de uma forma diferenciada, ou não. Gente que acha que, né, tá tudo certo. Cadê o César? Tá tudo certo, né? Você mesmo. Quando eu converso com ele, é muito interessante. Ele fala, não, professora, eu sou bom mesmo naquilo que eu faço, né? É isso aí. Adoro estar com gente segura também. Isso é fantástico, né? Quando você sabe o que quer e coloca as cartas na mesa da sua vida, né? E a grande pergunta que eu tenho hoje para você é, o que você tem feito para inspirar pessoas? Porque você não nasceu para acordar cedo, trabalhar, ganhar dinheiro e pagar a conta. Você nasceu para coisas muito melhores e maiores. O que te faz inspirar o meio que você vive? Como que você está construindo a sua jornada de vida? E aí você está falando da vida profissional? Na sua vida profissional se encaixa dentro da sua vida. Ela não é você. Você não é sua vida profissional, mas a sua vida profissional faz parte de você. E isso tudo é uma construção. Já trabalhou em lugares que as pessoas passavam, né, e você falava, bom dia só se for para você.
Não é? Né? Às vezes tem gente que nem responde, faz parte. Que pena para ele. Né? Que bom que eu sou quem eu sou. Que bom que eu construí, né, essa Luana que eu construí. Gente, não tem melhor coisa do que você olhar para a vida que você está levando, construindo, né, investindo, porque a gente investe. Pense, tudo que você está colocando como... Lembra que eu falei sobre o desgaste de estudar, né, de ir para um ETEC, para uma faculdade, para um curso, ou, enfim, trabalhar longe? Isso tudo é investimento. Eu já trabalhei na Lapa e eu já trabalhei em São Bernardo. Né, e levava muitas horas no trânsito. Eu já tive uma qualidade de vida nesse sentido de locomoção péssimo. Né, hoje eu trabalho, graças a Deus, perto de casa e ainda escolho a hora que eu vou trabalhar. Né? Pois é. Mas o que você está fazendo com isso? Será que isso é um investimento para tudo que você vai ser amanhã? Ou melhor, para quem você é hoje? Porque a gente tem de viver uma vida onde a gente faça diferença. Porque o mundo está cheio de gente egoísta. Egoísta, e eu brinco, né, que egoísta ao ponto de que, se você tirar o pé, quando você estiver no metrô, você nunca mais volta o pé no lugar. Porque aquele lugar, ele se tornou público. E outra pessoa ocupa e nunca mais você vai colocar o pezinho no mesmo lugar. As pessoas estão egoístas. As pessoas estão olhando cada vez mais para si. E a gente está deixando de viver uma sociedade feliz, uma vida onde a gente consiga se comunicar. Não seja assim. Seja alguém que faça a diferença. Sabe de uma coisa? Eu tenho um sonho. Esse cara me inspirou bastante. Aliás, ele é o nosso patrono. Né? Nosso, porque tem bastante gente aqui que divide esse privilégio de estar numa instituição com o nome de uma pessoa, de uma personalidade tão inspiradora. E eu posso dizer, e, aliás, eu queria encerrar esse momento com vocês, dizendo que eu tenho um sonho. Eu não vivo por viver para pagar as minhas contas. Aliás, as minhas contas fazem parte das opções que eu tenho enquanto Luana, né, e que eu digo, quero comer uma coisa mais carinha, mais gostosa? Vou sim, tenho direito. Vamos pedir uma pizza mais cara? Vamos sim. A gente pode, eu trabalho. Né? Tem dia que a gente fica no miojo também, faz parte. Tudo constrói, lembra? Se a gente tem um objetivo, tudo constrói. Mas eu queria trazer para você isso, para que você saia daqui pensando. Você tem um sonho? Você inspira? Você faz com que aquilo que você vive se transforme em história. Talvez eu nunca seja uma heroína da Revolução Constitucionalista. Talvez nunca, porque professor tem nome de escola, né? Talvez nunca terá uma escola com meu nome, mesmo porque é grande, né? Mas eu hoje quero construir, hoje eu estou decidida a construir um legado como essa pessoa tão inspiradora um dia fez e fez a diferença na vida das pessoas. Eu estou aqui para justamente fazer com que as possibilidades, as mínimas oportunidades que eu tenha de convivência, né, com um ser humano sejam o mais agradável possível, ao ponto de a pessoa dizer, uau, tem gente legal ainda nesse mundo. Eu quero ser essa pessoa. Gente, fico por aqui e agradeço demais a atenção de vocês. Muito obrigado. Uau, obrigada. Ele perguntou se alguém quer perguntar. Eu acho que elas tinham que cantar, só acho. Tem um piano aí guardado? Tem um piano. Não, tem piano dentro, ela canta. Aquela de sempre. Alguém, alguma pergunta? E a palhinha? Não. Boa. Canta, sararazinha, assim, leve.
Bom, para esse tipo... Tá baixo? Baixou? Não. Som. Para esse tipo de situação, eu chamo a minha companheira... Põe a câmera lá. Sim, vamos lá. A gente está ao vivo ainda? Está ao vivo. Presta atenção, vamos lá. Vem a Carolina. Ó, a gente está ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo, é isso? Vem para cá, Carol. Já está ligado? Não está, não. Não está ligado? Ó. Agora tá. Agora tá. Vamos lá? Quem Você começa? Falou tanto de música, né? Daí Pois não é. trouxe nenhuma gaita. Não. Né? Vamos lá. Meus olhos coloridos. E as palmas? Me fazem refletir. Eu estou sempre na minha. E não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa. Você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele. Você ri do meu sorriso. A verdade é que você, Todo brasileiro, tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, sarará crioulo. Sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo, sarará crioulo. Uhul! Obrigada, gente. Sou. É que eu não usei a música pra ainda. Gente, agora eu quero foto com todo mundo. Tipo assim, eu posso fazer alguns pedidos? Posso? Então tá. Ela disse que ela queria tirar foto de mim. Então tá bom. Então é mais fácil do que eu imaginava. É só pra você virar. Levantando já, ó.